Cara, chega a ser engraçado, sabe? A gente. Não, o SAF agora vai. O Vasco agora vai ser vendido, vai ser comprado pela SAF, as coisas vão melhorar. E agora a gente vai ter gestão, né? Dentro do corpo técnico ali da equipe, ver gestão de futebol, gestão disso, gestão daquilo. E, irmão, é um novo caminho agora pro Vasco. Cara, aí os próprios gestores contratam o Maurício Barbieri, que não deu liga, e dá mais 10 dias para ele, podendo já pensar, né, que trazendo um novo técnico, o técnico teria 10 dias para poder avaliar o elenco, né? E se tivesse trago o técnico nesses 10 dias que faltavam, né, que foi da parada FIFA, além de avaliar o elenco, o técnico poderia brecar algumas negociações, que a gente vai falar sobre isso aqui agora, e também, em vez de outras estarem paradas, que o Vasco tinha e havido descartado, ele poderia dar andamento a essas negociações, porque são jogadores, né, que o agradam. E aí o que o Vasco faz? Não, dá 10 dias lá pro Maurício Barbieri, aí o Maurício Barbieri, se ganhar lá contra o Goiás dentro de casa, a gente acredita ainda que ele possa reverter o Vasco dessa situação. Aí ele foi lá, perdeu, demitiu o técnico, perdeu os 10 dias, ficou sem técnico no jogo contra o Cuiabá e num outro suposto jogo também que agora eu esqueci, não me falhou a memória. E aí contrata Ramon Dias. Contratamos o Ramon Dias, técnico que jogou o Mundial aí, né, muito recentemente e tal, um técnico bom e tal. Aí o cara chega, né, no treino do Vasco, foi apresentado ao elenco, aí ele olha assim, pô, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. Tá bom, vamos pra campo, vamos ver o que esses caras podem fazer em campo. Aí ele tá olhando lá o zagueiro, né? Pá, zagueiro quebrando de um lado, pá, zagueiro quebrando de outro. Aí ele olha assim, aí o zagueiro tá, pô, o cara tá me olhando muito, né? Tá me olhando demais. Irmão, tô comendo o fino da bola. Pá, pá. Termina o treino, aí chega o Ramon Dias para a comissão técnica e para a diretoria do Vasco, que acabou de contratar o jogador. Esse jogador aí não serve não, velho. Que cara ruim. Não, mas o Vasco acabou de contratar, ele chegou em uma ótima oportunidade de mercado. E, pô, é o que a gente... Não, pode mandar embora, esse cara é muito ruim, meu Deus. Ele não vai entender nada da minha filosofia de trabalho, não tem condições dele jogar. De quem que ele tá falando? Do Maicon, recém-contratado, jogador que também foi colocado lá de canto no Santos, porque insuficiência técnica e tal, e outros também atributos. O Vasco trouxe esse jogador e eu tinha até, como é que eu vou explicar para vocês? Elogiado o Maicon, porque, né, pela carreira e tal, e que seria muito importante ele vir, até porque Robson Bambu, meu Deus do céu, outro também que, graças a Deus, já tá partindo, já deve estar até no voo. E aí eu falei, pô, mas pelo menos vai dar um pouco mais de segurança, um pouco mais de experiência ali pelo lado direito, vai reduzir um pouco as medidas de decisões erradas em relação ao Pumita Rodrigues, que é o lateral que erra demais também. Aí ele chega e fala que não quer o Maicon, e aí, como é que faz? Agora que o Vasco já assinou contrato, já tem contrato com o jogador até o final de dezembro, e aí, o que a gente faz? Para poder mandar o cara embora, vai ter que pagar multa rescisória mais salários. Então, quer dizer, a gente pensou que com a SAF as coisas iriam se organizar e continua a mesma bagunça de sempre. Por que eu tô te falando isso? Eu venho noticiado aqui para vocês já há bastante tempo, e tem um vídeo aqui no canal, dizendo que o Vasco estava muito próximo de trazer o Praxedes. Mas por que o Vasco não trouxe o Praxedes? Porque o Vasco não quis liberar a pedida que o jogador pediu, né? A pedida salarial do jogador. E aí, o que aconteceu? O Vasco esfriou as negociações, falou que não queria mais, o jogador também deixou de lado. E aí, no jogo do Vasco contra o Bragantino, se eu não me engano, o técnico olhou e falou, não, cara, eu acho que eu quero o Praxedes sim, eu quero o Praxedes, que o Praxedes vai entender a minha filosofia de jogo, é um jogador que para mim seria importante ter no elenco. O Praxedes se colocou à disposição para poder fazer, né, ser integrado no elenco do Vasco. Então a gente pensa assim, cara, Vasco parou, o Vasco só tem Campeonato Brasileiro para poder jogar. O Vasco tinha 10 dias, né, um pouquinho mais de 10 dias para poder colocar um novo técnico no cargo. E com esse novo técnico,
não fecharia a contratação do próprio Maicon, fecharia a contratação do Praxedes e as coisas já estariam mais arrumadas, mais dentro da casinha. Mas não, vamos dar tempo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, quer dizer, vira uma bagunça desnecessária, assim, Enfim, vamos falar de negociação. Como eu já disse para vocês, Praxedes está muito próximo de chegar e ser incluído no elenco do Vasco. Falta o Vasco se acertar com o Red Bull Bragantino e também está praticamente tudo acertado com o jogador. Falta só mesmo os termos contratuais, mais tão propriamente do acerto de clubes com clubes, né? De clubes. Outra coisa também, falando em negociações e transferências, o Vasco está muito próximo de tomar aí um transfer ban por falta de pagamento, né? Pelas primeiras contratações no início da temporada. Alguns clubes já estão se organizando para poder dar andamento a esse processo. E segundo nota especial do Vasco, o Vasco disse que não existe nenhuma possibilidade disso acontecer. Mas sim, ela existe porque o Vasco até agora está devendo pro Mita, Léo Pelé, vai vender agora o Pedro Raul, mas também tá devendo uma parcela do Pedro Raul. E a gente pensou que ia estar mais organizado, mas o que a gente vê é que continua a mesma bagunça. Eu te explico por quê. Justamente porque a SAF do Vasco, a SAF que comprou o Vasco, os caras não entendem nada de futebol. Então, o Vasco foi vendido para uma SAF, e isso foi de inteligência daqueles que venderam o Vasco para essa SAF, porque eles já sabiam que mesmo o Vasco sendo vendido, eles ainda continuariam no exercício do poder. É óbvio que a decisão de contratar e de não contratar seria, né, ainda mais falando de aporte financeiro, seria da SAF que o comprou. Mas as decisões ali dentro dos termos do futebol, presidência e tal, portanto que o presidente do Vasco é o mesmo cara até hoje, você consegue entender? Só saiu mesmo aquela galera do conselho, né? Nem saiu, na verdade eles perderam força, entendeu? E caso o Vasco agora, suponhamos, né, hipoteticamente, venha a ser vendido pela SAF e o Vasco não queira mais, digamos assim, ser SAF, levando para o termo hipotético, o Vasco teria apenas 30% e a preferência, né, da recompra do clube. Enfim, cara, é engraçado assim, eu não consigo entender de jeito maneira. Imagine, cara, tu chegar no treino, acabou de ser contratado, e aí o treinador fala assim para a comissão técnica, pode mandar embora porque esse cara aí não serve, joga nada, tá quebrando a bola. E aí, como é que faz? Enfim, bem-vindos ao novo Vasco, ao Vasco SAF. A bagunça continua. Tamo junto, é só sobre isso. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Cara, chega a ser engraçado. Até a próxima.